eu vou falar sobre a anatomia e a citologia do controle neural do trato gastrointestinal. O controle ele parte primeiramente do sistema nervoso autônomo. Em quais momentos? Primeiro, quando nós vemos o alimento, então esse sistema nervoso ele é estimulado através da visão. Segundo, quando nós sentimos o cheiro do alimento, então o olfato também estimula o sistema nervoso autônomo. E o terceiro, quando nós já estamos com o alimento na nossa boca, através do sabor. O paladar também é outro estimulador do sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo vai estimular primeiro a liberação de saliva pelas glândulas salivares. Então, esse sistema ele age sobre as glândulas salivares. Isso porque a saliva, além de umidificar e umedecer o alimento, ela contém uma enzima muito importante para o início da digestão, que é a amilase salivar. Segundo, ele vai estimular o estômago, ou melhor, vai estimular as células estomacais a liberarem um suco gástrico que contém enzimas, principalmente a pepsina, que é uma enzima digestiva de proteínas, e também o HCl, o ácido clorídrico, que vai deixar o pH ideal para a ação da enzima. A partir do momento em que o alimento chega ao estômago, aí devemos o controle através de hormônios. Os hormônios que são produzidos em diversos órgãos, né? O próprio alimento é um estimulador das glândulas estomacais e com a chegada de proteínas ao estômago é um estímulo para que as células da parede estomacal liberem um hormônio chamado de gastrina. Então, esse hormônio é produzido pelas próprias células estomacais e o estímulo vem a partir da presença do alimento no estômago. E qual vai ser a função da gastrina? A gastrina, que vai agir sobre as células estomacais, estimulando a liberação de suco gástrico, e também ela vai agir sobre o esfíncter, na porção final do duodeno, contraindo o esfíncter para fechar e impedir que o bolo alimentar siga diretamente para o intestino delgado. Aí permanece todo o tempo no estômago. Esse período de permanência do estômago é extremamente importante para que ocorram as reações entre a pepsina e as proteínas do bolo alimentar. Terminada a fase da digestão no interior do estômago, o alimento vai seguir, então, em direção ao duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado. Lá no duodeno, a presença do alimento vai estimular as glândulas presentes no intestino e liberarem um hormônio chamado de secretina. E essa secretina ela exerce várias ações. E a primeira delas é desestimular a liberação de gastrina no estômago. Então, ao secretar, ela vai inibir a liberação de gastrina nas células pelas glândulas estomacais, porque o alimento já está deixando o estômago. Então, não é preciso mais o estímulo para a liberação de suco gástrico. Então, a primeira ação da secretina é essa, desestimular a liberação da gastrina e inibir a liberação da gastrina. A secretina também vai agir sobre as glândulas acessórias, que são o pâncreas e o fígado. Nesse momento que o alimento chegou ao intestino, é necessária a liberação, então a liberação do suco pancreático pelo pâncreas e na bile pelo fígado. O suco pancreático, que contém várias enzimas digestivas, e a bile, que contém sais biliares, que vão auxiliar na digestão dos lipídios, da gordura, além de estimular as glândulas acessórias. A secretina estimula o próprio intestino, as próprias glândulas intestinais, a liberarem o suco entérico, que também é rico em enzimas, para dar início à digestão no duodeno.
Oi, professor Pedro, eu me chamo Brenda Rodrigues e hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema nervoso autônomo e as proteínas gastrina e secretina e explicar como elas estão relacionadas ali no controle da digestão. Bom, e para começar aqui, vamos relembrar rapidinho sobre o cenário geral do sistema nervoso autônomo. Primeiro, o sistema nervoso autônomo faz parte do sistema nervoso motor. Lembrando que não existe só o motor, existe também o sensitivo, os responsáveis pelas sensações, pelos sentidos, e o sistema nervoso motor, ele é dividido em somático e autônomo. E qual que é a diferença entre eles? O somático é o sistema nervoso voluntário, é a parte relacionada à musculatura esquelética. E já o sistema nervoso autônomo é aquela parte involuntária, geralmente relacionada à musculatura lisa. O sistema nervoso autônomo é dividido em dois, o simpático e o parasimpático. São duas divisões bastante antagônicas aí. A gente vai ver aí que eles muitas vezes inervam o mesmo órgão e fazendo efeitos contrários. Por exemplo, a inervação do sistema gastrointestinal ela pode ser extrínseca ou intrínseca, porém hoje eu só vou falar da extrínseca. Bom, quando a gente fala de uma inervação extrínseca, a gente fala do sistema nervoso autônomo, que contém o sistema simpático, que inerva igualmente todo o trato gastrointestinal e inibe a atividade da camada muscular, exceto os esfíncteres. E o parasimpático, ele tem pouca inervação na boca e na faringe, mas no resto inerva como um todo. E normalmente ele tem uma ação excitatória e inibitória apenas nos esfíncteres. É importante compreender os processos que controlam a nossa digestão. E nós vamos começar desde o início da digestão, quando nós vamos ingerir o alimento, levando ele até a boca, até o final do processo. Então, o primeiro controle parte do sistema nervoso autônomo. Em quais momentos? Primeiro, quando nós vemos o alimento, então esse sistema ele é estimulado através da visão. Segundo, quando sentimos o cheiro do alimento, então o olfato também estimula o sistema nervoso autônomo. E terceiro, quando já estamos com o alimento na boca, através do sabor. Então o paladar é outro estimulador do sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo vai estimular o quê? Então, a primeira coisa que ele vai estimular é a liberação de saliva pelas glândulas salivares. Isso porque a saliva, além de umedecer o alimento, ela contém aí uma enzima muito importante para o início da digestão, que é a amilase salivar. Segundo, ele vai estimular o estômago, ou melhor, vai estimular as células estomacais à liberação do suco gástrico, que contém enzimas, principalmente a pepsina, que é uma enzima digestiva de proteínas. E também o HCl, o ácido clorídrico, que vai deixar o pH ideal para a ação da enzima. A partir do momento que o alimento chega ao estômago, aí nós já veremos o controle através de hormônios. Hormônios esses que são produzidos aí em diversos órgãos. Então, primeiro, o próprio alimento é um estimulador das glândulas estomacais. A chegada de proteínas no estômago é um estímulo para que as células da parede estomacal liberem um hormônio chamado de gastrina. Então, esse hormônio é produzido pelas próprias células estomacais e o estímulo vem a partir da presença do alimento aí no estômago. Qual que vai ser a função da gastrina? Bom, a gastrina vai agir sobre as células estomacais, estimulando a liberação de mais suco gástrico e vai agir também sobre o esfíncter na porção final do estômago, contraindo o esfíncter para fechar e impedindo que o bolo alimentar siga diretamente para o intestino delgado, permanecendo um tempo no estômago. Esse período de permanência no estômago é extremamente importante para que ocorra a reação entre a pepsina e as proteínas do bolo alimentar. Terminando a fase da digestão no interior do estômago, o alimento vai seguir então em direção ao duodeno, que é a porção inicial do intestino delgado, certo? Bom, no duodeno, a presença desse alimento vai estimular as glândulas presentes no intestino a liberarem um hormônio chamado de secretina. E a secretina, ela exerce várias ações aí. A primeira delas é desestimular a liberação de gastrina aqui no estômago. Então, a secretina, ela vai inibir a liberação de gastrina pelas células, pelas glândulas estomacais. Isso porque o alimento já está deixando o estômago, então não é preciso mais o estímulo para a liberação de suco gástrico.
Então, a primeira ação da secretina é essa, desestimular a liberação de gastrina. A secretina também vai agir sobre as glândulas acessórias, que são o pâncreas e o fígado. Nesse momento que o alimento chegou ao intestino, é necessário então a liberação do suco pancreático pelo pâncreas e da bile pelo fígado. Então, o suco pancreático contém várias enzimas digestivas e a bile que contém sais biliares que vão auxiliar na digestão dos lipídios, das gorduras. Além de estimular as glândulas acessórias, a secretina estimula o próprio intestino, as próprias glândulas intestinais, a liberarem aí o suco entérico, que também é rico em enzimas para dar início à digestão no duodeno. Sistema nervoso entérico. Vamos falar um pouco a respeito desse sistema, que também é conhecido como pequeno cérebro. Também é chamado de pequeno cérebro porque esse sistema, assim como o sistema nervoso, possui neurônios, possui neurotransmissores, neuromoduladores próprios, células da glia, barreiras de difusão e centros integradores, que é a sua própria rede de neurônio. O trato gastrointestinal tem um sistema nervoso próprio, chamado sistema nervoso entérico, que começa no esôfago e estende-se até o ânus. Esse sistema é bem desenvolvido, principalmente no controle dos movimentos das secreções gastrointestinais. O sistema nervoso entérico é dividido em plexo miontérico e plexo submucoso. O plexo submucoso inerva a camada epitelial e o músculo liso da mucosa. Ele controla a secreção gastrointestinal e o fluxo sanguíneo local. Ele fica localizado na camada submucosa do TGI, estando sob o controle da secreção gastrointestinal e o fluxo sanguíneo local. Esse plexo se integra aos sinais sensoriais originados do epitélio gastrointestinal, auxiliando no controle da secreção intestinal local, na absorção local e na contração local do músculo submucoso, gerando graus variados de dobramento da mucosa gastrointestinal. O plexo miontérico, ele fica disposto entre as camadas musculares longitudinal e circular, controlando quase todos os movimentos gastrointestinais. Ele participa do controle da atividade muscular, de maneira que, quando ele é estimulado, ele aumenta o tônus da parede desse trato, a intensidade das contrações rítmicas, o ritmo da contração e a velocidade de condução das ondas excitatórias. Os sinais também podem ser o inverso, no caso, eles podem ser inibitórios, resultando, então, na inibição dos músculos de alguns esfíncteres que impedem a movimentação do alimento pelo segmento sucessivo do TGI, como o esfíncter pilórico, que controla o esvaziamento gástrico, no caso, a bomba pilórica. Embora o sistema nervoso entérico funcione independentemente de nervos intrínsecs, Embora o sistema nervoso entérico funcione independentemente de nervos extrínsecos, esses plexos se conectam às fibras simpáticas e parasimpáticas. Sobre funções básicas do trato gastrointestinal, que está basicamente em transportar água, nutrientes, eletrólitos do meio ambiente externo para o meio ambiente interno. Mas para que o corpo possa abastecer com todos esses nutrientes, ele precisa que o nosso intestino e outra partezinha do nosso sistema nervoso consiga realizar algumas funções específicas. Então, as funções básicas que dependem do nosso sistema digestivo são 4. A primeira é a peristaltismo, ou seja, a movimentação do alimento por todo o trato digestivo. A segunda é a secreção de substância digestiva, que ela contribui para a digestão dos alimentos e a absorção dos nutrientes. Ela começa já pela boca, né? Que é a saliva.
que é produzida na boca e começa a digerir o alimento, para que esse alimento digerido possa liberar os nutrientes necessários, para que a gente consiga absorver esses nutrientes depois. A terceira é a digestão. Ela está bem aí associada com a secreção. A digestão é a degradação do alimento. Ela acontece através de processos químicos e processos mecânicos. Logo depois vem a absorção, que proporciona a captação de nutrientes, vitaminas, eletrólitos, e por aí vai. E daí a gente temos mais dois processos importantíssimos que são realizados por outras estruturas, né? Uma é a circulação do sangue. Nós precisamos de uma boa circulação do sangue para que tudo isso funcione. Não adianta nada a gente ter um bom peristaltismo, uma boa secreção, uma boa absorção e não ter fluxo sanguíneo suficiente, né? E a outra função é o controle de todas as funções acima, através do sistema nervoso e controle hormonais. Para ter uma boa digestão, um bom peristaltismo, o sistema nervoso e o sistema hormonal realiza todos esses controles. Aqui tem as principais funções, né? Que são a secreção, a digestão e a absorção e a motilidade. Agora eu vou falar um pouco sobre os processos da função gastrointestinal. Os processos que ocorrem durante o processo da fisiologia gastrointestinal são a motilidade, a secreção, a digestão, a absorção e a excreção. A motilidade é efetuada pela musculatura e executa a mistura, trituração e a progressão do alimento. A secreção hidrolisa os nutrientes, gerando microambientes para a digestão. A digestão faz a hidrólise enzimática dos nutrientes, para transformá-los em moléculas capazes de serem absorvidos. A absorção consiste em passar os nutrientes do lúmen para ambientes, circulação sanguínea e linfática. Já a excreção é a passagem dos elementos para a luz do óculo. Boa noite, meu nome é Amanda e eu vou falar sobre a ingestão, a digestão e a absorção. Vamos começar lá do início, na fase cefálica. A fase cefálica é uma fase que ela faz estimulação sensorial, faz estimulação dos nossos pensamentos. Vamos imaginar uma maçã. Só que a gente está imaginando aquela maçãzinha, aquele hambúrguer, sentindo o cheiro, nosso estímulo já aumenta. Quando ocorre esse estímulo, vai ocorrer um outro estímulo que se chama estímulo vagal. Esse estímulo vagal vai fazer o aumento da acetilcolina. E a acetilcolina vai aumentar a secreção da gastrina, que também vai aumentar a secreção do ácido gástrico. Agora, nós vamos falar da deglutição. A deglutição, ela é a passagem do alimento que vai para o esôfago através da faringe. A deglutição, ela tem 20 músculos, sendo da boca, da garganta e do esôfago. Para você fazer a deglutição, você precisa ter uma boa coordenação motora com a respiração, já que as duas utilizam da mesma área, que é a faringe, a mesma via. Elas utilizam a mesma via. Caso ocorra uma falha nesses processos, pode acabar acarretando uma asfixia ou então uma aspiração pulmonar. Agora, nós vamos falar sobre a fase oral. A fase oral é quando a língua se movimenta para o auxílio do alimento com a ajuda da saliva. A saliva, ela é enviada pelas glândulas salivares, ela tem o poder cicatrizante também, ela
faz a diluição da comida, ela ajuda nesse processo de digestão da fase oral. Fazendo um bolo alimentar, esse bolo é empurrado para a faringe. Chegando na faringe, que é uma fase bem complexa de deglutição, várias estruturas atuam nesse processo de deglutição, que eu vou citar alguns. Por exemplo, as pregas vocais se fecham para proteger as vias aéreas, a língua faz o bloqueio para a cavidade oral, evite que a comida volte para a boca. O palato mole faz o bloqueio para que a comida vá para a cavidade nasal, que é o nariz, né? E a faringe vai para cima, onde ocorre a inclinação da epiglote, que fecha a entrada da traqueia. Caso ocorra uma falha aí, também pode ser fatal da comida ir para o pulmão, entendeu? Então, agora... e o bolo alimentar é levado para o estômago pelo esôfago também. Agora nós vamos falar sobre a fase gástrica, que também é uma fase bem complexa. A fase gástrica se inicia com a chegada do bolo alimentar no estômago, que entra em contato com a mucosa pela distensão das paredes e resulta um maior estímulo coligênico que entra em contato com a gastrina. E entrando em contato com a gastrina, irão estimular a liberação de histamina e uma potencialização da acetilcolina e gastrina. Agora vamos para a fase intestinal. A fase intestinal é responsável por 10% da secreção. Quando o quimo chega no duodeno, acontece a diminuição no pH, o que ocasiona o aumento da acidez que estimula a secretina, provocando a diminuição de motilidade gastrointestinal. E finalizamos por aqui. Os estímulos gustativos, olfativos e visuais desencadeiam um reflexo que utiliza o vago para a estimulação de várias vias que, a nível da mucosa, levam à produção da secreção. Há diversas áreas no SNC operando no controle da secreção. Certamente no hipotálamo dessas áreas, essa fase foi estudada com a coleta da secreção gástrica em animais com fístula esofágica. Os estímulos para o reflexo são mecânicos, a distensão, e químicos, que são pH, aminoácido, peptídeos e o CA2. Os receptores são neurônios que integram arcos reflexos locais ou longos, abrangendo o SNC, ou as próprias células endócrinas. No caso, as G, produtoras de gastrina, o estímulo à secreção dá-se neurônios colinérgicos, gastrina e histamina. A entrada do alimento no duodeno leva por circuitos neurais e endócrinos a modificação da atividade motora e secretora do estômago. E os peptídeos e aminoácidos no duodeno estimulam a liberação de gastrina e oxentina, que aumenta a motilidade e a secreção gástricas. Se o pH, o quimo que penetra o duodeno, é menor que 5, a liberação de secretina e de GIP, que ao inibir a liberação de gastrina, reduz a secreção gástrica. E a gordura estimulam o duodeno a secretar CCK, que, sendo um agonista um pouco potente para o receptor de gastrina, inibe a ação deste. E o outro hormônio inibitório ainda é desconhecido quimicamente, é a bubogastrona.